Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. A serviço. Quero ler com os irmãos um texto que não é muito da minha, como se diz, não tenho muito costume, né, de falar, de pregar, no livro de Apocalipse. Né, eu peguei esse texto aqui, eu até fiquei me perguntando por quê, porque há poucos dias o irmão Jairo pregou nesse texto aqui, né? Apocalipse 3, do versículo 14 até o 19, está falando sobre as cartas. Eu gosto muito do Apocalipse, mas mais na questão do ensino, porque a gente entra no mérito escatológico, né? E a coisa flui mais dentro daquilo que é o livro do Apocalipse. Mas quero falar rapidamente, não vai ser algo mesmo dentro do mérito teológico, para a gente compreender um pouco aquilo que Deus ele queria para aquela igreja. E obviamente que se pode também extrair algumas coisas daqui para ser aplicado também nos nossos dias, nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Capítulo 3, versículo 14 diz: Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gosto desse versículo, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Interessante isso, muito, muito bonito, né? Ao vencedor. Ele está dizendo aqui que ao vencedor, está afirmando que ao vencedor se assentará com ele no seu trono, assim como ele se assentou com o Pai. Mas o vencedor, para se ser um vencedor, o que tem que fazer? Tem que lutar, né? Tem que haver batalhas. Se não houver batalhas, não tem como ser vencedor. O vencedor, ele sai de uma batalha. Quando se lê o livro do Apocalipse, Apocalipse é um livro muito complexo, porque traz muitas simbologias, traz muitos enigmas, traz muita linguagem de figura, e é um livro muito complexo. Quando a gente olha aqui, essa carta é uma das cartas, é a sexta carta, a última carta das 7, que Jesus ordenou que João escrevesse essa carta. E a carta, ela é endereçada às igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Naquela época não era como hoje. Por exemplo, aqui em Planaltina nós temos várias igrejas, né? Nós temos Igreja Batista, nós temos Assembleia, nós temos Universal, nós temos Igreja Cristã no Brasil, nós temos uma série de igrejas. Naquela época não era assim. Naquela época era a igreja cristã que levava o nome da cidade. Laodiceia era uma cidade.
Para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre esse texto, nós precisamos entender a história de Laodiceia. O que era Laodiceia? Uma cidade. Que cidade era essa chamada Laodiceia? Laodiceia era uma cidade muito rica. Ela ficava na Frígia e ela ficava ali em um triângulo entre a cidade de Colosso, Hierápolis e Filadélfia. Então ela ficava ali no meio daquele triângulo. E a cidade de Filadélfia, ela tinha algumas coisas interessantes. Por que ela era muito rica? Porque ela tinha bancos, ela tinha uma faculdade de medicina, ela tinha na área dos tecidos, indústria têxtil, e ela produzia uma matéria-prima que ela fazia colírio, né? Eles produziam colírio para os olhos. E esse colírio era exportado para o mundo. Então essa cidade, por ser uma cidade muito rica, eles acabavam sendo muito orgulhosos. Então eles tinham orgulho daquilo que eles produziam. Eles tinham orgulho de sua riqueza. Então, eles, partindo desse princípio, eles entendiam que eles não precisavam de nada. Porém, havia uma coisa que eles não tinham. Tinha algo que eles não tinham lá na cidade da Laodiceia. Era água. A água era escassa em Laodiceia. Então, a água que eles tinham lá, elas vinham por um aqueduto que vinha da cidade de Colosso. A cidade de Colosso, ela enviava água fria para a cidade de Laodiceia. Enquanto a cidade de Hierápolis vinha água quente. Acho que essa cidade era uma cidade assim, espécie Caldas Novas. Eles produziam, lá tinha água quente. E esta água também era enviada para a Laodiceia. Água fria, simbolizando vida, e a água quente, que tinha utilidades terapêuticas. Então, era uma cidade rica. Eles não precisavam de nada. E essa cidade rica acabou contagiando também a igreja. Então, a igreja de Laodiceia, sendo uma igreja rica, porque se a cidade é rica, porque se os membros da igreja é rica, automaticamente essa igreja também vai ser rica. Correto? Então, essa igreja muito rica, eles começaram a se orgulhar. Então, eles se orgulharam de entender que eles não precisavam de nada. E o negócio foi tão... Chegou a um ponto de eles entender que eles não precisavam nem mesmo de Deus. E Deus, ali na pessoa de Jesus, enviando na visão que teve, o apóstolo João, que foi levado em espírito aos céus, e deu a ele esta visão. E mandou que ele escrevesse a carta. A carta vai para cada anjo das 7 igrejas. E quem são esses anjos da igreja? Esses anjos da igreja são os presbíteros, que hoje, são os pastores. Eles eram os presbíteros da igreja, que era chamado de anjo da igreja. E começando no versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: estas palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. O anjo que escreve as palavras do Amém. Quem é o Amém? O Amém aqui é o Deus verdadeiro. Isaías 65:16 vai falar sobre esse Amém. O Deus verdadeiro, o soberano, o Criador de todas as coisas. A cidade de Laodiceia é uma cidade importante. Talvez seja por causa disso que Paulo tenha falado nela no livro que ele escreveu, na carta que ele escreveu aos Colossenses 2:1, quando ele disse que estou lutando por vocês e por aqueles que ainda não
conhece a palavra. Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 2, e versículo 1, Paulo está falando sobre a cidade de Laodiceia. E aqui ele diz que, no versículo 15, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Deus está dizendo, ninguém veio me falar. Não foi um anjo que veio aqui fofocar, não. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Quando a gente ouve esta palavra, eu já vi muitas conjecturações sobre isso, né? E quando você não tem esse conhecimento, quando você não faz a exegese disso aqui, você começa a falar um bocado de bobagem sobre essa questão do que é ser morno, do que é ser frio e do que é ser quente. Mas como todo texto tem a sua resposta no seu contexto, eu vou trazer o contexto aqui do que é ser morno e do que é ser frio. Quando ele diz assim, assim porque você não é morno e nem é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí ele vem. O que quer dizer isso? Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Olha aqui, irmãos. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Podemos extrair alguma coisa daqui para se aplicar nos nossos dias? Tem um monte de gente por aí, não tem? Tem um monte de igreja por aí, não tem? Que são ricas, que hoje têm se comportado dentro de um contexto que parece que não precisa de nada. Não estão precisando de nada. Este era o contexto daquela cidade. Eles não precisavam de nada. Aí então a palavra diz assim, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha que palavra dura. Você acha que não precisa de nada. Você acha que está enriquecido. Você acha que tem tudo o que precisa. Mas eu digo para vocês que vocês não têm nada. Vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês estão nus, vocês são dignos de compaixão. Por que Deus, irmãos, está falando isso com aquela igreja e com aquele povo? Por quê? Porque eles tinham tudo em detrimento de alguns que não tinham nada. Aqui está o ponto. Eles tinham tudo em detrimento daqueles que não tinham nada. E eles não se importavam com isso. Eles não se importavam com aqueles que não tinham nada. Quando você vai fazer uma análise, livro de Oséias, capítulo 12, versículo 8, você vai ver, quando Efraim está cometendo esse mesmo erro. Eles estão se orgulhando. Efraim chega ao ponto de dizer que não há crime, que eles não vão ser pegos em crime e que não há pecado. Quando na verdade o profeta Oséias já vem arrebentando com eles lá do começo. Porque o profeta Oséias começa a dizer para eles, olha, a sua balança é desonesta. E vocês vêm fazendo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Foi desde Jacó. Jacó, quando nasceu, veio agarrado no pé do seu irmão. E de lá para cá, vocês vêm fazendo tudo que é de errado. E agora vem dizer que não há crime, que não há pecado. Paulo também, ele repreende a igreja de Corinto, que também estava nesse mesmo contexto. Lá no capítulo 8 da primeira carta de Coríntios, Paulo ele vai repreender aquelas pessoas. Por quê? Porque a igreja de Corinto também estava cometendo este mesmo erro. Uma igreja rica, porque ficava em uma cidade portuária. Naquela época não tinha avião,
não tinha rodoviária de ônibus, tudo vinha através de navio, e ali tinha um porto. E a cidade de Coríntios é o time de futebol, a cidade de Coríntios era uma cidade portuária. E ali era rica. E eles começaram a se orgulhar. E começaram a se engrandecer. E Paulo chegou ali e repreendeu eles, dizendo: olha, por acaso, tudo aquilo que vocês têm recebido, tudo aquilo que vocês têm, vocês não receberam de alguém? Como é que vocês vão se engrandecer? Então tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que eles tinham porque eles tinham recebido. E por que então não reconhecia isso? Este era o grande problema da igreja de Laodiceia. Por isso que Deus ele chamou ela de morna. Ele disse: estou a ponto de vomitar. Por quê? Porque vocês, assim como a água morna, vocês não têm utilidade para nada. Aqui está. A chave hermenêutica desse pequeno texto aqui está aqui nesse versículo 18, que diz assim: dou-lhe um conselho. Olha o conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Quando João escreve essa carta, e quando ele está falando aqui de ouro refinado, ele está falando de valores. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, Pedro vai dizer o seguinte: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que tem muito mais valor do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a genuína o exaltará em louvor, glória, honra, quando Cristo for revelado. Consegue compreender? Esse é um valor espiritual. Esse aqui é o valor espiritual. E Pedro está dizendo que o valor espiritual é mais importante, é mais valioso do que o ouro, mesmo que ele seja provado no fogo e refinado. A sua fé é mais valiosa, porque naquele dia, quando o Senhor se revelar, não é o ouro, não é a prata, não é o rubi, não é nada que tiver valioso nessa terra que vai prevalecer. O que vai prevalecer é o valor espiritual. Lembra daquele homem da parábola? Jesus conta a parábola e diz daquele homem muito rico, quando ele passava e ele descobriu um tesouro do nada. Ele descobre um tesouro e ali ele fica, irmãos, empolgado com aquele tesouro. O que é que ele faz? Ele vai lá e ele vende tudo que ele tem e compra aquele tesouro. O que isso quer dizer, irmãos? Que um dia nós tínhamos, que um dia você tinha tudo, e você encontra Jesus. Se você não fez, se eu não fiz, nós precisamos fazer. E quando o texto fala aqui, nessa parábola, vender tudo, não é, Deus não quer que você venda a sua empresa, que venda o seu carro, que venda as suas coisas, não é disso que está falando. Está falando de uma essência, está falando de uma primazia, está falando do primeiro, da primícia. Aquilo, Deus tem que ser primeiro lugar na nossa vida. Eu falei algumas vezes aqui, principalmente na escola bíblica, questionamos aqui, eu já falei, irmão, Deus, Ele quer, é o interesse de Deus que todo homem seja bem de situação. Irmãos, existe, segundo alguns pesquisadores, existe mais de 8 bênçãos na Bíblia, e essas bênçãos são para nós. E nós não usufruímos nem 10% dessas bênçãos que foram derramadas para nós.
As bênçãos de Deus não é para o homem ímpio. As bênçãos de Deus são para nós, os filhos de Deus. Agora tem uma coisa importante que nós precisamos entender e compreender. As bênçãos são para nós, mas Deus, Ele quer que a prioridade na nossa vida seja Ele. Deus não é contra o rico. Deus não é contra você trabalhar para comprar uma casa boa, uma mansão. Deus não é contra você trabalhar para ter um carro importado. Deus não é contra você trabalhar para ter várias empresas. Não! Deus não é contra. Deus, Ele é a favor, inclusive. Mas o que Deus não quer é que nós coloquemos o coração nisso. Porque quando nós colocamos o coração nas coisas, nós passamos a ser morno. Ser morno não é aquele crente que fica dentro da igreja ouvindo os louvores, ouvindo os cânticos, ouvindo a palavra e não dá um glória. Não é esse que é crente morno, não. Não é isso que vai definir se você é morno, se você é quente, que você é frio. O que vai definir se você é morno é se você coloca o seu coração nas coisas. Se você coloca o coração nas riquezas. Se você coloca o coração naquilo que você tem. Quando você vai para o teto, você vai ver aqui. Aonde é que está o coração da igreja de Laodiceia? Orgulho. Está no orgulho. Nós temos tudo o que precisamos. Aí o texto vai dizer assim: e você, não, compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. Aqui está falando de virtudes. Aqui está falando de virtude. O Aurélio define virtude como disposição, esforço, vontade de praticar o bem. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, irmãos, ter força de vontade, nós precisamos ter disposição para praticar o bem. Ah, se Deus me abençoar, eu vou fazer o bem. Não, Deus já abençoou. Eu, você, nós precisamos ter disposição para fazer o bem. Quando nós temos essa disposição para fazer o bem, nós recebemos fruto disso. O rei Davi tinha uma promessa que ele tinha feito a Jonas, seu amigo. E um dia, quando ele está no reinado, que ele está no momento de bonança, quando ele assume Jerusalém, quando ele se torna um rei sobre todo Israel, então ele lembra. Então ele faz um esforço para mandar buscar alguém, filho de seu amigo Jonas Mefibosete. Porque no coração do rei Davi, ele precisa praticar o bem. O gentil Cornélio, ele manda chamar Pedro. Por quê? Porque ele foi elogiado pelo próprio Deus, porque fazia o bem. Jejuava, dava esmola e orava. E a sua oração chegou à memória de Deus. Não havia orgulho no coração daquele homem. Ao contrário aqui desta igreja de Laodiceia, que o coração estava cheio de orgulho. Mas o texto ainda vai dizer, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles também se orgulhavam da matéria-prima que eles tinham, que produzia o colírio para os olhos, que importava para outras nações. Mas eles não conseguiam enxergar o que eles estavam fazendo. Eles estavam dentro do mesmo contexto de Efraim.
Eles não conseguiam enxergar que espiritualmente eles eram os miseráveis, que eles dependiam da compaixão de Deus, que eles estavam nus, que eles eram pobres e que eles não tinham nada. Coisa interessante, Jesus chega num tanque de Betsaida, está aquele coxo. Jesus pergunta para ele: quer ficar sarado? E ele fala: Senhor, eu estou aqui nessa condição. Quando o anjo desce que sacode as águas, não tem ninguém para me jogar dentro. Não, Jesus não perguntou isso para ele. Queres ser curado? Faz a tua cama, levanta e anda. Fazer o bem. Jesus é o exemplo disto, de fazer o bem. Mas o texto vai continuar. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aí ele diz: repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso seja diligente e se arrependa. Olha, a misericórdia de Deus, que mesmo diante de toda essa situação, mesmo diante de tudo isso que eles têm apresentado diante de Deus, Deus se manifesta com graça e diz: se arrependa, porque eu estou disposto a perdoar. Entenda, eu disciplino aqueles a quem eu amo. Hebreus, Deuteronômio 8:5 vai dizer: saiba que assim como um pai disciplina seu filho, o Senhor também o disciplina. Hebreus vai dizer no 12:5-6, diz assim: o Senhor disciplina a quem ama e castiga a quem ele aceita como filho. E esta era a palavra que Deus estava falando para aquela igreja. Deus não estava falando com a Igreja Batista Providência. Deus não estava falando com a igreja de hoje. Deus estava falando com a igreja de Laodiceia, lá do primeiro século, lá daquela época. Mas podemos extrair daqui verdade e podemos aplicar nos nossos dias, na nossa vida, na vida da igreja de Cristo. Então que nesta noite, irmãos, que Deus possa nos esclarecer, que Deus possa continuar abrindo nossos olhos, para que essa palavra, ela não possa ser extraída e ser aplicado na nossa vida, para que nós seja ao contrário daquilo que foi falado para aquela igreja. Que o nosso coração não seja tomado pelo orgulho, que o nosso coração não seja tomado pela prepotência, que o nosso coração não seja tomado, irmãos, por nenhum tipo de vaidade. Que nós venhamos entender e que nós venhamos compreender aquilo que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nada para nós. Então nós precisamos entender isto, compreender isto, colocar no nosso coração e nos voltar para Deus. Nós precisamos ser, ou somos frios, ou somos quente. Morno, jamais. Que Deus possa falar no coração de cada irmão nesta noite, em nome de Jesus.